Números, capítulo 11, do verso 31 ao verso 35. Leamos com atenção e reverência a palavra do Senhor, que diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, Tua palavra está aberta diante de nós e nós rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na interpretação, na compreensão, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que nós aprendamos a Tua palavra e vivamos o que ela nos ensina. É a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Insatisfação, esta é uma palavra muito presente na vida dos seres humanos. Se você prestar atenção às conversas nos metrôs, nos ônibus, se você prestar atenção nas praças ou nos shoppings, quando você frequenta shoppings, repare nas conversas das pessoas, boa parte delas está cheia, carregada com murmurações e reclamações. Isso porque as pessoas vivem insatisfeitas com tudo. Elas não são capazes mais de exercitar gratidão a Deus pelo que quer que seja. Insatisfação é algo que está presente na vida dos seres humanos. Infelizmente, isso tem atingido também a igreja. Muitos cristãos, assim como os ímpios, passaram a viver insatisfeitos e não exercem mais gratidão a Deus. Pelo contrário, só murmuram, só reclamam e nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus já tem feito por eles. Então, por exemplo, eles rogam a Deus por um casamento, Deus concede o casamento a eles. Qual é o resultado? Insatisfação. Rogam a Deus por um emprego, Deus concede um emprego a eles, mas ainda não estão satisfeitos. Rogam a Deus para que haja cura de alguma enfermidade, Deus concede a cura graciosamente, mas qual é o resultado? Insatisfação. Continuam insatisfeitos. Contudo, muitas vezes nós agimos assim, e era justamente esse o pecado do povo de Israel aqui. Porque Deus já havia dado para eles muito, inclusive Deus havia respondido às orações que eles mesmos tinham feito. E qual era a oração? Senhor, tira-nos dessa terra de escravidão, tira-nos do Egito, Senhor. E Deus vai lá e tira eles do Egito, e o que eles fazem? Querem voltar para o Egito, querem voltar para a terra de escravos, para a casa da servidão, porque eles estão insatisfeitos com Deus. Isso aconteceu porque os israelitas não buscavam sua satisfação no Senhor, mas buscavam sua satisfação naquilo que Deus podia lhes dar, ou naquilo que a terra podia lhes dar, ou naquilo que o Egito podia dar a eles, mas não no Senhor. Por isso Deus então diz que vai julgar este povo, diz que vai derramar sua ira sobre este povo, porque é um povo ingrato, é um povo que está insatisfeito diante dele, é um povo que despreza o cuidado do Senhor e quer voltar para a terra da escravidão. Então Deus vai julgar este povo, Deus vai derramar sua ira sobre este povo. E por isso que o tema da exposição desta noite é o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens. O juízo de Deus contra a insatisfação dos homens. A partir do capítulo 10 de Números, irmãos, vemos que o povo se levanta, parte do deserto do Sinai em direção à terra que Deus havia prometido a eles. Então, o capítulo 10 está falando sobre vida. O Senhor está conduzindo o seu povo em direção à terra prometida. O Senhor está levando o povo que tirou do Egito, da mão de Faraó, e está conduzindo poderosamente pelo deserto até chegar a Canaã.
Só que logo no início do capítulo 11 diz assim o verso 1: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Queixou-se o povo, reclamou. Esse povo já recebeu tanto de Deus. Esse povo já recebeu misericórdia, cuidado do Senhor, mas esse povo reclama. Esse povo murmura contra o Deus que os tirou da escravidão. E por isso, então, Deus se ira contra este povo e diz que este povo vai aprender lições. Observem, por exemplo, irmãos, o que diz o verso 4 a 6 do capítulo 11, diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Vejam quão pesado é isso que o povo está dizendo. É como se o povo dissesse: só tem maná para comer. É só isso que tem, não tem mais nada. Só que é justamente o maná que Deus enviou para sustentar o povo. Então, isso aqui foi uma afronta tamanha contra Deus, irmãos, indescritível. E por isso, olhem só o que o Senhor diz ao povo por meio de Moisés. Ele diz para Moisés assim: dize ao povo, no verso 18, dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então Deus está farto desse povo. Deus está irado com esse povo, e Deus vai derramar o seu juízo contra esse povo. Por isso, como eu disse, o tema é o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens, e o texto nos mostra dois momentos em que o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece. Em primeiro lugar, o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece quando Deus dá o que os homens desejam. Nós vemos isso do versículo 31 ao verso 32. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. O povo reclamou do maná, irmãos. O povo disse que queria carne. Então Deus está dando ao povo o que o povo desejava. Mas isso aqui não é um sinal da graça do Senhor. Isso aqui não é um sinal da benevolência de Deus. Isso aqui é juízo do Senhor. É como se o Senhor dissesse a esse povo: vocês querem carne? Vocês não estão satisfeitos com o maná que eu tenho dado a vocês? Pois então vocês vão ter. E nós lemos no texto, um pouco antes, que o próprio Deus disse que eles iam comer até enjoar. Então isso aqui não é a graça do Senhor sendo derramada, mas é o juízo de Deus por causa da murmuração, da insatisfação desse povo. A expressão no verso 31, soprou um vento do Senhor, aponta para agitou-se o Espírito da parte do Senhor. A ideia é que o Espírito da parte do Senhor ficou irado, agitado, e trouxe essas codornizes com o vento. Então, o Espírito do Senhor se agitou. Aqui nós podemos lembrar de Paulo, quando estava em um contexto de idolatria, e ele se revoltou em face daquela idolatria. A ideia é essa aqui: o Senhor está agitado, revoltado, porque o povo está murmurando. Então esse vento vem da parte do Senhor e traz várias codornizes, codornizes que o povo nunca tinha visto antes. Tamanhas eram as codornizes, muitas quantidades, e o povo então ficou espantado com isso. Então aqui não se trata da graça de Deus, irmãos, se trata do juízo. Deus está dando o que os homens querem, Deus está entregando esses homens aos seus próprios desejos. E isso é muito perigoso, irmãos, isso é muito perigoso. E o texto continua dizendo, então, que essas codornizes foram espalhadas pelo arraial quase caminho de um dia ao redor do povo. Isso aqui é muito interessante, porque caminho de um dia aqui no texto significa a jornada que um homem faria a pé em um dia. Seria mais ou menos 30 quilômetros, essa era a média.
Então, nós podemos entender que as codornizes ficaram em um diâmetro de 30 quilômetros ao redor do arraial. Isso é muito, 30 quilômetros é muita coisa. E o texto ainda continua dizendo que elas se amontoaram cerca de 2 côvados sobre a terra. Um côvado tinha mais ou menos 45 centímetros, então 2 côvados, 90 centímetros, quase 1 metro. Então, vocês imaginem aquelas codornizes em um diâmetro de 30 quilômetros amontoadas a 1 metro de altura. Eram muitas codornizes. Eram muitas codornizes. Se nós imaginarmos essa cena, talvez o povo ficou apavorado e achou que aquilo os consumiria, porque muitas codornizes vindo e voando, algo que eles nunca tinham visto antes. Mas o Senhor está dizendo, em outras palavras, vocês querem, então agora vão ter um monte, até enjoarem. Essa é a ideia do texto. Então, eram muitas codornizes, irmãos. E observem que o verso 32 diz que o povo se levantou todo aquele dia e noite, e o outro dia recolheu as codornizes, e o que menos colheu teve 10 hómeres. O hómer, naquela época, era uma unidade de medida do povo de Israel, que significava a 10ª parte do efa. O efa era a unidade de medida principal do povo de Israel, e um efa equivalia a 10 litros antes do exílio, porque depois que o povo foi levado para o exílio, as unidades de medida do povo de Israel foram alteradas devido à influência dos babilônios e dos persas. Então, as unidades de medida antes do exílio eram de um tipo, depois do exílio elas mudaram. Mas antes do exílio aqui, um efa equivalia a 10 litros. E se o hómer é a 10ª parte do efa, então um hómer equivalia a 1 litro. Mas o texto diz que o que menos colheu teve 10 hómeres, ou seja, 10 litros. E a proporcionalidade entre litro e quilos é mais ou menos parecida. Então, o que menos colheu teve 10 quilos de carne. Isso aqui era muito para a época. Então, o povo, irmãos, ficou farto de codornizes. O povo ficou cheio de codornizes. Se eles queriam carne, então é isso que eles tinham aqui. O Senhor estava exercendo a sua ira contra este povo, dando a eles aquilo que eles desejavam. Irmãos, é muito perigoso quando nós rejeitamos as bênçãos de Deus, quando nós agimos com insatisfação. Por vezes, quando Deus dá o que os homens pedem, Ele não está abençoando esses homens, Ele está exercendo juízo na vida desses homens. Os israelitas, influenciados por estrangeiros em seu meio, desprezaram o maná enviado por Deus e pediram carne ao Senhor. E Deus deu a eles o que eles queriam. Nós podemos nos lembrar aqui também do episódio em que o povo pede a Deus um rei por meio de Samuel. O povo estava insatisfeito com o governo do Senhor por meio de Samuel, e o povo queria ser como as demais nações e pede um rei a Deus. E olha só o que Deus diz lá no primeiro livro de Samuel. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deus está dizendo: Samuel, eles terão um rei, mas explica para eles o que o rei fará. Eles rejeitaram a mim, Samuel, eles desprezaram a mim, eles não estão satisfeitos com o meu governo, pois então eles vão ter um rei, eles serão como as outras nações, mas esse rei vai oprimi-los. Então depois o texto traz uma lista do que o rei faria, de como usaria os filhos das pessoas e de como traria calamidades ao povo. Irmãos, quantas vezes nós nos pegamos murmurando contra Deus porque estamos insatisfeitos com o que Ele já tem feito por nós? Quantas vezes nós desejamos mais do que Deus já tem nos dado? Quantas vezes nós não reconhecemos que Deus tem sido gracioso, que Deus nos tirou da terra da escravidão em Cristo e nos conduz por esta terra má em Cristo Jesus? E ainda assim nós queremos voltar muitas vezes às coisas que tínhamos na terra da escravidão, como este povo. O pecado nos cega, muitas vezes apagando a glória de caminhar com Cristo e mostrando uma falsa glória de viver no pecado. É isso que este povo queria, voltar para o Egito. E lá no verso 4,
aliás, verso 5, o povo diz que comia peixes e pepinos, melões, alhos silvestres. Isso aqui é um tanto estranho, porque escravos não têm esse privilégio. Então, esse povo estava falando de algo que provavelmente nem viveu. E ele está desejando voltar ao Egito, a terra da escravidão. Nós devemos tomar muito cuidado com o que pedimos a Deus, porque pode ser que estejamos insatisfeitos com o que Ele já tem nos dado. Pedir coisas a Deus não é errado, não é pecado. Você pode orar, você pode apresentar pedidos a Deus, mas sonde o seu coração para ver as motivações desses pedidos. Por que é que você quer uma casa nova? Por que é que você quer um carro zero? Por que é que você quer tanto dinheiro? Qual é o objetivo? Você não está satisfeito com o que Deus já tem dado? Todas essas coisas são lícitas, desde que não seja por insatisfação com o que você já tem hoje. Então, vejam como é perigoso pedir coisas a Deus que são motivadas por insatisfação. Esse povo pediu algo a Deus e Deus deu, mas não foi graça, foi juízo, irmãos. Foi juízo. É tão sério rejeitar ou ridicularizar aquilo que Deus já tem nos dado, que o castigo é o juízo. Uma das piores coisas que Deus pode fazer na vida de um ser humano é entregá-lo aos seus próprios desejos, é dar o que eles querem. É essa linguagem semelhante que nós temos em Romanos, quando Deus fala de pessoas que trocaram suas relações naturais, como que essas pessoas rejeitando a glória de Deus e buscando sua própria glória, estando insatisfeitas com Deus e querendo satisfação em si mesmas, Deus então as entrega às suas próprias paixões, e isso é juízo. São punições do Senhor, são castigos do Senhor contra os homens que não estão satisfeitos em Deus. Se nós não estivermos satisfeitos em Cristo, nós buscaremos satisfação em qualquer outra coisa. E Deus pode nos dar isso, mas tomemos cuidado, porque não será graça, será juízo da parte do Senhor. Como você tem agido diante das bênçãos de Deus na sua vida? Você é semelhante ao povo de Israel, que estava insatisfeito e ingrato o tempo todo? Ou você agradece a Deus pelo privilégio de viver com Cristo? Você agradece a Deus ou você tem vivido insatisfeito? Sonde o seu coração, veja quais são as suas motivações. Lembrem-se de que o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens, em primeiro lugar, acontece quando Deus dá o que os homens desejam. É isso que o texto está nos mostrando. Mas, em segundo lugar, irmãos, o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece quando Deus executa a sua ira contra esses homens. Quando Deus executa a sua ira contra os homens. Vemos isso do versículo 33 até o final, verso 35. Observem o que diz o início do verso 33. Diz assim: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. A palavra feriu aqui no texto aponta para a ideia de destruição, matança ou espancamento. É um verbo bem forte, é um verbo que traz a ideia de que Deus não simplesmente trouxe algumas dores ao povo, mas Ele feriu o povo como que para a morte. Então, a expressão praga muito grande também pode ser entendida como golpe muito poderoso. Então, a ideia que o texto está nos passando é que Deus feriu o povo com um golpe muito poderoso, destruiu o povo com um golpe muito poderoso, fazendo cessar a impiedade com a morte. A atitude do povo de insatisfação, de murmuração contra o Senhor foi castigada com a morte. Porque no verso 34 diz que eles enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios, ou seja, pessoas morreram aqui. Não foi uma simples doença que Deus trouxe sobre o povo, não foi uma simples enfermidade, foi a morte. Deus trouxe destruição sobre aqueles que desejaram as comidas dos egípcios. E é por isso que o lugar se chamou Kibrote Ataavá. O significado de Kibrote Ataavá é sepultura dos desejos. Então, ali foram sepultados aqueles que desejaram as comidas dos egípcios. O texto está nos mostrando, então, que todos os que desejaram voltar, regressar à vida de escravidão, receberam sua recompensa, a própria morte. O salário do pecado é a morte. Aqueles que desejam viver em pecado vão ter um único caminho, a morte. Não há vida no pecado. Não há vida quando desejamos regressar à escravidão, só há morte na escravidão.
A vida está em Cristo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para não regressar a caminhos de morte. Então ali foi enterrado o povo que desejou as comidas dos egípcios, significando então esse lugar sepultura dos desejos. O historiador Flávio Joséfo, um historiador judeu dos primeiros séculos, diz assim: isso custou a vida a vários deles, o que fez com que se desse a esse lugar o nome que ainda tem hoje, sepulcros da concupiscência. Então, sepultura dos desejos, sepulcros da concupiscência, são todos significados possíveis para este lugar. A vida daqueles que desejaram voltar ao Egito terminou em morte, irmãos. Terminou em tragédia, terminou em desgraça. Literalmente, a ausência da graça de Deus. Deus executou sua ira sobre este povo que não soube ser grato por tantas bênçãos na vida dele. E o verso 35, então, termina dizendo que desse lugar, da sepultura dos desejos, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Irmãos, o pecado da insatisfação é tão odioso para Deus que a consequência é a morte. Todos nós, fora de Cristo Jesus, estamos debaixo da ira do Senhor. Todos nós, sem Cristo Jesus, compareceremos ao tribunal do Senhor não para sermos absolvidos, mas para sermos julgados. Inclusive pelo pecado de insatisfação. Se você observar como foi a sua semana, hoje estamos iniciando uma nova semana, pela graça de Deus. Mas se você olhar para trás, observar como você viveu durante a semana, certamente você se lembrará de murmurações, de reclamações, de insatisfações porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Certamente você pode trazer à memória momentos em que você deveria ser grato a Deus, mas você não foi. Mas você murmurou, você reclamou, você esteve cansado do que estava acontecendo. E Paulo nos adverte, olhando para o exemplo desses irmãos do passado, nos adverte para que nós não sejamos como eles. Observem o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, tomemos muito cuidado para não viver como este povo. Nós somos rápidos em julgar o povo de Israel, mas a questão que nós pouco nos lembramos é de que somos iguais a eles. Rapidamente murmuramos, rapidamente cobiçamos coisas más como este povo cobiçou. E é muito interessante como que o capítulo 10 para o 11 muda drasticamente. Porque, como eu disse, enquanto o capítulo 10 está mostrando que o povo avança para a terra prometida, ou seja, mais distante do Egito ainda, mais distante da escravidão, o capítulo 11 inicia com queixas e com desejo de voltar à escravidão. Esse mesmo povo que às vezes está animado para caminhar com Deus na jornada pelo deserto, é o mesmo povo que despreza o Senhor e quer voltar para o Egito. Enquanto o capítulo 10 aponta para a vida, o capítulo 11 revela o desejo de Israel voltar para o Egito. O capítulo 11 fala de morte. O capítulo 10 começa com vida, mas o capítulo 11 termina com morte. E todos nós, como eu disse, não fosse Cristo Jesus, também seríamos punidos com a morte, porque todos nós somos insatisfeitos, todos nós desprezamos o Senhor, todos nós preferimos coisas desta terra a descansar e viver com Cristo Jesus. Observe, por exemplo, como é o seu dia do Senhor. Observe como você passa o dia do Senhor. Observe as coisas que ocupam o seu coração. Se não são as coisas do Senhor, é porque você não está satisfeito em Cristo. Você está insatisfeito e você quer coisas desta terra. Observe quanto tempo você dedica à leitura das Escrituras, à oração. Se você não tem prazer nessas coisas, e se a sua satisfação está em outras coisas, é porque você ainda não tem satisfação em Cristo. Você ainda está insatisfeito, você ainda quer mais coisas para preencher o seu coração. E por isso mesmo Deus poderia nos fulminar.
Deus poderia derramar sua ira sobre nós, mas Ele é misericordioso e Ele fez isso em Cristo Jesus. Deus executou sua ira contra todos os eleitos em Cristo Jesus, não contra todos os homens, mas contra todos os que Ele chama de seus. Em Cristo Jesus Ele derramou sua ira, para que nós não fôssemos julgados e condenados pela ira, pelo pecado da insatisfação, mas fôssemos absolvidos em Cristo Jesus. Portanto, em Cristo todo o nosso pecado foi perdoado, inclusive o da insatisfação. Você tem vida em Cristo agora, então não deseje retornar ao Egito, não deseje regressar à escravidão. Se você já foi liberto, se você está caminhando em direção à Nova Jerusalém, por que é que você quer voltar à vida de escravidão? Por que é que você quer estar insatisfeito com as coisas que Deus tem para você, que são infinitamente superiores a qualquer tesouro desta terra? Então, é uma glória incorruptível. Nós buscamos glória nesta terra porque estamos muitas vezes insatisfeitos com as coisas do Senhor, mas a questão é que não nos lembramos que as glórias desta terra são corruptíveis, mas as glórias que Cristo nos promete são incorruptíveis, são infinitamente maiores, é uma herança que nenhum ladrão pode roubar de você. Então apegue-se a essas coisas, não queira voltar para a velha vida, mate o seu velho homem e viva a nova vida com Cristo. Não seja como a mulher de Ló, que por amar Sodoma olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O coração daquela mulher ainda estava em Sodoma, e é por isso que ela olha para trás. E infelizmente nós cantamos aquela música com as crianças, que só por olhar para trás virou estátua de sal, mas há um erro grave nessa letra. Não é porque só por olhar para trás, é porque ela olhou para trás. Isso é muito grave. Quando nós colocamos a palavra só ali, parece que é algo tão pequeno. Ela fez só isso, mas virou estátua de sal. Não, ela desprezou o Senhor. Ela desprezou o caminho de Deus e ela olhou para trás porque o seu coração estava em Sodoma. E por isso ela morreu ali. Não sejamos como a mulher de Ló. Não deseje caminhos de morte quando você recebeu do Senhor caminhos de vida. Desfrute da vida em Cristo Jesus. Pergunte-se a si mesmo: no que consiste a minha satisfação? No que a minha alma se apega? O que eu mais desejo? Qual é o meu maior desejo? Qual é a minha maior expectativa? Qual é a sua ambição? Essa palavra ganhou uma conotação ruim, ambição, dando a ideia de que alguém que quer muito dinheiro ou quer conquistar muitas coisas. Mas pense pelo lado positivo. O que você mais anseia? O que você mais deseja? No que o seu coração tem prazer? É em Cristo, é em sua palavra, é na vida com Ele. Como dizia um pregador há muito tempo atrás, se nós não desejamos Cristo aqui, não desejaremos Cristo no céu. Muitas pessoas dizem que querem ir para o céu, mas elas não querem Cristo aqui. E o que nós teremos no céu? Cristo. Se nós não desejamos Cristo aqui, não poderemos dizer que o desejaremos no céu. Deseje Cristo aqui. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que a ira de Deus permanece sobre você. E dentre muitos pecados que você carrega, aí está também o pecado da insatisfação. Você será julgado por isso. Esse povo foi julgado. Esse povo terminou com morte. E um dia todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor e também seremos julgados por todos os nossos pecados, inclusive pelo pecado de insatisfação. Por isso, se você ainda não está em Cristo, arrependa-se, olhe para Cristo. Entenda que é só nele que você tem vida. Entenda que só Ele pode satisfazer os seus desejos mais profundos. Entenda que só Ele pode dar vida e vida em abundância para você. Não queira voltar para o Egito, se você já está em Cristo, porque não há nada para você lá, só há morte para você lá. Mas busque vida com Deus. Não queira regressar quando Deus está te conduzindo para a terra prometida, para Canaã espiritual. Viva com Cristo agora, e certamente você viverá com Cristo no céu. Então, em segundo e último lugar, quando Deus executa o seu juízo contra os homens, quando Deus executa o juízo contra a insatisfação dos homens, quando Deus executa a sua ira contra eles. Então, quando Deus dá o que os homens desejam, que é a primeira lição que nós vimos, isso é o começo do juízo de Deus. Deus inicia o seu juízo,
E por fim, quando ele mata aqueles que desejaram a comida dos egípcios, ele consuma o seu juízo, derramando sua ira sobre eles. Concluindo, irmãos, o sermão desta noite, a grande lição que o texto nos ensina é que Deus entra em juízo contra a insatisfação dos homens. O pecado da insatisfação não é um pecado tranquilo, não é um pecado simples, é um pecado terrível contra Deus. Estar insatisfeito com o que você tem é estar insatisfeito contra o próprio Deus, é dizer que Deus não basta para você. Esse povo desprezou o maná. Vejam como esse povo falou sobre o maná. Nós só temos esse maná, é só isso que nos resta. Quando o maná era tudo para eles, como eles seriam alimentados se não fosse o maná? Então, eles desprezaram o próprio Deus que os sustentou ao longo do deserto. Então, o texto nos ensina que Deus entra em juízo contra a insatisfação dos homens. Em primeiro lugar, quando Deus dá o que os homens desejam. Uma das piores coisas que Deus pode fazer é entregar os homens aos seus próprios desejos. Isso é juízo, isso não é graça. E foi isso que Ele não fez quando nos salvou em Cristo. Quando Ele nos salva em Cristo Jesus, Ele justamente nos livra dos nossos próprios desejos. Porque Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando você acha que você está desejando coisas boas, são caminhos de morte. O coração é enganoso. E Deus em Cristo nos tirou. Então, Deus em Cristo não dá o que o nosso coração deseja. Depois que fomos regenerados, agora nós podemos desejar Cristo. O Espírito Santo nos habilita a isso. Mas essa é a primeira lição. Deus julga esses homens quando dá o que eles desejam. Em segundo lugar, quando Deus executa sua ira contra os homens. Sonde seu coração e verifique se você tem sido como o povo de Israel. Verifique se você tem reclamado, murmurado, estado insatisfeito quando Deus tem feito muito por você. Verifique onde está a sua satisfação. Você tem desejado regressar à escravidão, à velha vida? Quando Paulo diz várias vezes em suas cartas que nós estamos mortos para o velho homem e vivos para Cristo. Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, como é que você vai voltar para o que já está acabado, se tudo se fez novo? Vigie o seu coração. Se você anda insatisfeito com o que Deus já tem feito por você, arrependa-se desse pecado, humilhe-se na presença de Deus. Porque se você buscar satisfação em qualquer coisa que seja nesta terra, você não encontrará satisfação para a sua alma. As coisas desta terra não podem preencher você. Esse era o problema do povo de Israel. Ele queria satisfação nas coisas terrenas. Enquanto ele não encontrasse satisfação em Deus, agora aqui eles queriam carne. Talvez depois eles quisessem alguma bebida do Egito. Talvez depois eles quisessem algum costume do Egito. Talvez depois eles quisessem ser como as outras nações, como depois quiseram enquanto pediram Saul. Então, se a sua satisfação estiver em qualquer coisa que não seja Cristo, você sempre vai buscar mais e mais e mais e nunca estará satisfeito. Pelo contrário, viverá insatisfeito contra Deus. Mas se a sua satisfação estiver em Cristo, então você jamais necessitará de qualquer outra coisa para viver satisfeito, porque Cristo é a plena satisfação para a nossa alma. Nele encontramos vida, nele encontramos satisfação. Nele temos livre acesso ao Pai e nele temos certeza de que não estamos mais no Egito, mas caminhamos rumo a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós roguemos a Deus para que Ele nos dê mais pureza, para que Ele nos dê mais retidão, para que Ele nos dê mais alegria nele, para que Ele tire esse pecado de insatisfação do nosso coração e nos ajude a olhar para Cristo como a plena satisfação para a nossa alma. Que Deus assim nos abençoe.